Então vamos lá, buraco negro é o seguinte. As estrelas, lembra que a gente falou que a estrela tem uma vida, né? Uhum. A estrela ela nasce, ela vive e ela morre, beleza? As estrelas, a vida da estrela depende da massa dela, de como ela nasce. Então, como que a gente divide isso? Estrelas que são parecidas com o Sol, que têm a mesma massa do Sol, vamos dizer assim, e estrelas muito mais massivas que o Sol. Então, tem esses dois grupos aqui. As estrelas que têm massa parecida com o Sol, elas vão nascer, viver igual o Sol e vão morrer como uma anã branca, que a gente chama. O que vai acontecer com o Sol? O Sol ele vai começar a crescer, vai virar uma gigante vermelha, vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, talvez Marte, vai ser tudo engolido pelo Sol. Depois ele vai perder essas camadas de gás aí, porque ele não vai conseguir segurar elas, e vai virar uma estrelinha anã branca, bem pequenininha, super densa e tal. Esse é o fim do Sol. Se você faz essa conta para uma estrela que tem uma vez a massa do Sol, dá a mesma coisa, 2, 3, 4, 5, tudo isso dá a mesma coisa. Tá. É o ciclo de vida. É o ciclo de vida. Quando você chega em 8 a 10 vezes a massa do Sol, aí muda. Aí uma estrela já tem muito mais massa. Aí a sequência da vida dela, ela vai virar uma super gigante vermelha e vai chegar um momento em que ela vai... O que acontece dentro da estrela, para explicar para o pessoal, é que está tendo fusão nuclear. Então, o hidrogênio hoje, ele está colidindo e virando hélio. Depois o hélio vai virar carbono, depois oxigênio, nitrogênio, e aí você vai seguindo a tabela periódica toda ali. Tá. O tempo todo, todos os elementos sendo formados. Isso. O Sol, ele vai chegar num determinado elemento ali. Talvez carbono e tal. Então, é o máximo. Uma estrela que é muito grande, que tem mais que 8 vezes a massa do Sol, ela consegue queimar, entre aspas, até o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Tá, entendi. Quando ela queima o ferro, ela está muito grande, ela não consegue suportar esse peso dela gigantesco. E ela cai sobre ela mesma. Ela colapsa. Colapsa. Tipo o submarino. sei lá. Isso. Ela colapsa. Só que na hora que ela colapsa, quando tá para colapsar totalmente, ela explode. A gente chama isso de supernova. Então, supernova é uma implosão seguida de uma explosão de uma estrela muito grande. Tá. Beleza? Uhum. E aí? Então, show. Quando essa estrela explodiu, ela não foi destruída totalmente. Sobra um caroço dela. Tá? Agora vamos pegar esse caroço aqui. Se esse caroço tem uma vez a massa do Sol, caroço só agora, tá? A estrela já explodiu. 2 vezes a massa do Sol, ele se comporta de uma maneira. Ele se transforma no que a gente chama de uma estrela de nêutrons. O interior desse caroço, ele vira uma sopa de nêutrons e tal, de átomos, e vira um negócio, entendeu? É um objeto chamado estrela de nêutrons. Que a gente não sabe muito também. Não, sabe até bem. É? Sabe até bem. A gente conhece bem, o pessoal estuda e tudo. Mas rola alguma coisa se tu for lá, assim, tipo, sei lá, alguma Não, deformação louca na matéria, espaço? Não, ela não tem. Não tem. Ela É é só uma essa sopa. É. Tá. Agora, se esse caroço, lembra do caroço lá? Se ele tem mais que 3 vezes a massa do Sol, beleza? O caroço, ele não consegue se suportar. E ele colapsa. Tá. Só que ele colapsa totalmente, virando um buraco negro. Então, isso é que é um buraco negro. Tá, mas o que quer dizer isso? Tipo, ele colapsar totalmente ali. A estrela, ou esse caroço que resta, para ele sobreviver, precisa ter um equilíbrio que a gente chama. Tá. A pressão de radiação, que é de dentro para fora, tem que ser igual à gravidade, que é de fora para dentro. Tá, entendi. Quando está equilibrado, a estrela está lá. Quando um deles vence, acontece alguma coisa. É tipo como se fosse pressão, literalmente, exatamente. num submarino, numa garrafa. Isso aí. Sei lá. Tá. Quando a pressão de radiação ela é muito pequena e a gravidade vence, você colapsa esse objeto. Entendeu? Uhum. Então aquele caroço, ele colapsa sobre a gravidade. Ou seja, o que quer dizer isso? Toda a massa daquele objeto, ela é comprimida num ponto do espaço onde o volume tende a zero. Tá. Entendeu? Entendi. E aí,
Existe uma fórmula bem facinha que é de densidade. Densidade é massa sobre volume. Na matemática, se alguma coisa tende a zero, e você não existe divisão por zero, beleza? Sim. Mas existe tender a zero. Se ela tende a zero, a densidade daquele objeto tende ao infinito. Então é isso que acontece. Isso é um buraco negro. Tá, mas aí o que acontece na prática em volta disso? Porque Isso aí. O que acontece é o seguinte: se a densidade dele tende ao infinito, ele faz uma deformação gigante no espaço-tempo. Lembra lá que tem mesmo as sendo um bolinhas? ponto muito pequeno, Mesmo sendo um ponto, mas é de densidade infinita, cara. ele fica com uma massa muito superior ao Sol. Muito. Não, muito. Ou Pode ser pode 3 vezes. 4 vezes. Mas tá. o problema não é a massa. O problema é a densidade. Entendeu? Entendi. Então, o Sol, ele deforma o espaço-tempo de uma certa maneira. Um buraco negro, ele cria, aí que vem o nome, né? Basicamente, é como se ele criasse um rasgo nesse tecido. De tanto que ele deforma, ele cria um rasgo ali, entendeu? E o que acontece quando a gente consegue ver buracos Então negros? vamos lá. Tudo isso que eu expliquei é a origem do buraco negro. Tá. Só que esse buraco negro, lembra que eu falei que ele nasce da morte de uma estrela? A gente chama ele de buraco negro estelar. Então, a gente tem buraco negro que é 5 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol, 20 vezes a massa do Sol. Aí o pessoal, poxa, mas só isso? É só isso, só que lembre-se que é tudo isso comprimido num volume que tende a zero, tá? Beleza. Quando a gente olha para o centro das galáxias, a gente vê um objeto muito parecido com esse, que é um buraco negro. Só que a gente chama ele de buraco negro supermassivo. Tá. Que ele tem milhões de vezes a massa do Sol. Ou bilhões de vezes a massa do Sol. Entendeu? Aí você vai perguntar, como que a gente sai de um buraco negro pequenininho para esse supermassivo? A gente não sabe ainda muito bem. Mas pode ser que, normalmente, você tem lugares no universo que você tem 2 buracos negros e eles vão e colidem, um choca no outro. Então, se você tem um de 5 vezes a massa do Sol e outro de 5, no final você gera um maior do que de 5. Não é uma soma simples, porque parte disso aí gera o que a gente chama de onda gravitacional, uma sobra de energia, mas gera um de 9 vezes a massa do Sol. Aí você pega um de 9 com outro de 9, vai gerar um de, sei lá, 17. Um 17 com 17 vai gerar um 30 e alguma coisa. E aí eles vão se fundindo e vão crescendo de tamanho. E eles têm a tendência, inclusive, de se encontrarem, Sim. vamos dizer, porque eles têm uma gravidade muito forte. E tem muito sistema binário no universo. O que é um sistema, Sistema binário que tem 2 estrelas. Entendi. E aí, às vezes, você tem essas situações aí. Isso aí tem bastante. Tá. Então, o que a gente entende hoje é que o buraco negro de massa estelar, ele vira um buraco negro de massa intermediária por essas fusões, que vai ter aí talvez milhares de vezes a massa do Sol. E aí, se você começa a colidir buracos negros com milhares de vezes a massa do Sol, rapidamente você chega num buraco negro de milhões de vezes a massa do Sol. Que daí vira uma galáxia, possivelmente. Não, aí é o que está no centro da No galáxia. centro da galáxia, isso. No Que é um centro. buraco negro supermassivo. Mas tem questões muito importantes nisso aí ainda, tá? Porque, por exemplo, quando a gente olha para o universo muito distante, lá perto do Big Bang, a gente vê buracos negros supermassivos. E aí, quando você vai fazer a conta, todo esse caminho que eu falei não bate. Por quê? Porque não dá tempo dele crescer tanto assim. Mas isso não indicaria que a estimativa do tempo de vida do universo... Dica que deve ter algum processo Que acelera... que acelera o crescimento do buraco negro, que é o que os astrônomos estão estudando hoje, entendeu? Pode ser que lá... Lembra que eu falei que o buraco negro nasce de uma estrela, né? Hoje tem uma ideia que lá no início do universo a gente tinha nuvens de gás e poeira gigantescas, do tamanho de uma galáxia. E essas nuvens, elas eram tão massivas que elas colapsaram e formaram buracos negros grandes, entendeu? Entendi. A gente chama isso de buracos negros primordiais.
Só que isso ainda não é um negócio definitivo, tá? Tá sendo estudado. Como nada é. Nada. Não, algumas Nada coisas é tipo, definitivo. meio que são um consenso atual, mas nada é de definitivo. Nada. Mas é isso aí, a história do buraco negro. Então você tem buraco negro de massa estelar, que a gente detecta por onda gravitacional, hoje com aqueles instrumentos que a gente tem. Buraco negro de massa intermediária, esse é difícil de detectar, tem um ou outro candidato que precisa ser confirmado. E os supermassivos, que a gente vê. Tem até foto já no centro da Via Láctea, M87 e vários por aí. Aquela foto do buraco negro do Interestelar, assim. Isso, aquilo lá seria um supermassivo. Tá. E você tem também os buracos negros primordiais, que são esses que podem ter nascido de colapsos de grandes nuvens de gás e poeira lá no início do universo. Então seriam esses 4 tipos, vamos dizer, de buracos negros. Como é que é possível a gente observar um buraco negro? Tipo, por que a gente pode? Então, Como é que a luz vem? a O que luz gente não tá vem. vendo? A Tá. luz não vem. Então, o buraco negro em si, a gente nunca vê ele. Se eu estiver fazendo perguntas sem sentido, também tu me pode avisa. Tá? perguntar, cara. Eu sou leigo, né? Mas. O buraco negro, lembra da velocidade da luz? Uhum. A força gravitacional dele é tão grande que nem a luz consegue escapar dele. Tá. Então a gente não consegue ver o buraco negro. Não consegue, tá? Então, os de massa estelar a gente vê por quê? A gente não vê. Quando 2 buracos negros de massa estelar colidem, eles geram onda gravitacional. Uhum. E a gente detecta a onda gravitacional aqui da Terra. Como a gente simula no computador a onda, a gente sabe que foi 2 buracos negros. É tipo, sei lá, 2 bolas de boliche invisíveis se Exatamente. chocam na areia da praia. Tu não vê elas, mas tu vê a areia em Isso, volta. exatamente Negócio isso. Exatamente isso. Tá. Quem previu isso? Assim. Einstein. Einstein. Filho da... O cara é foda. O cara é foda. Os supermassivos, a gente não vê eles também. Aí você vai falar, como tem foto dele, né? Tá. Então vamos lá. O buraco negro da Via Láctea chama Sagitários A Estrela. Ele fica bem no centro da nossa galáxia. Quando os astrônomos começaram a observar o centro da galáxia, eles começaram a ver estrelas que tinham uma velocidade muito alta mesmo. E aí, beleza. Porque quando você tem uma estrela com uma velocidade muito alta, você consegue calcular a massa do objeto que ela está orbitando. Entendeu? Pela velocidade dela, tu calcula. Isso. Tá. Quando eles calcularam a massa, chegaram numa massa de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, só pode ser um buraco negro. Tá. Entendeu? Tá, entendi. Foi assim que eles descobriram. A gente não viu. Então, A gente vê tem, o efeito dele. tem um limite de massa que algo pode atingir, que se for muito maior que isso, vai ser um buraco negro. É. Porque se você Sempre. não vê, É. você tem. Ó, você olhou aqui no telescópio. Você tem uma estrelinha. Depois, se o cara quiser colocar aqui, ele até coloca pra gente, pra você ver. Ah, o Gabriel consegue tudo. Chama órbita estrela S2. Coloca aí, que é legal pra caramba isso. Saberia, porque o Sol, na verdade, o Sol nesse momento ele está muito ativo. E por que o pessoal falou isso? Porque semana passada teve um tal de um buraco coronal no Sol. Aliás, tem gente falando que foi o buraco coronal que matou o Papa. Eita! O que acontece, né? O Sol, nesse momento que a gente está agora, aqui, indo para meados de 2025, o Sol ele tem um ciclo de atividades que dura 11 anos. A cada 11 anos ele atinge um máximo de atividade, que tem muita explosão, muita mancha, buracos, tudo isso aí. E nós estamos nesse momento agora do máximo solar. Então, semana passada, abriu um buraco, não dá para ver esse buraco, tá? Tanto que eu mostrei o Sol com um telescópio aí pro pessoal, não dá, você não vê. É um buraco que só vem em alguns comprimentos de onda, né, em algumas frequências. Mas o que é esse buraco? É uma região do Sol que ela fica mais fria do que o resto. E por ali sai uma radiação muito violenta. Muito violenta. E se esse buraco tiver mirado pra Terra, dá problema? E ele tava mirado pra Terra. Ele tava mirado pra Terra. Cara, assim, dá problema, pode dar algum tipo de problema em satélites. Tá. Satélites pode dar. Mas aí que tá. Como a gente já sabe que vai ter esse buraco, a gente consegue meio que manobrar esses satélites, fazer algumas medidas ali que evitam que dê problema, que queime alguma coisa e tal. Mas teve o buraco coronal, o Papa morreu, muita gente associou o buraco coronal à morte do Papa e associaram o buraco coronal a esse apagão agora também. Não tem como isso acontecer, tá? É esse tipo de radiação que chega.
boa parte dela é desviada pelo campo magnético, ela não chega aqui na Terra, na superfície, a não ser em latitudes muito, muito altas, perto do polo, que alguns geradores, se bem que hoje os geradores já estão até preparados para isso, não tem tido tanto problema não. Então o pessoal começou a tentar entender, né, da onde que veio esse porque é um... Se fosse lá no Rio, eram os caras roubando cabo. Era os carros roubando, é verdade. Então, tem muito problema. Às vezes, por exemplo, pode ter dado um tornado. Se um tornado passa naquele... Só para o pessoal entender, nós estamos falando daqueles cabos de altíssima tensão que você vê quando você está na estrada, aquelas torres gigantescas. São os cabos ali de 400 kV. Tá? É altíssima tensão. Não é qualquer cabinho, não. Mas, por exemplo, tornado pode fazer isso. Se passou um tornado na região e ele torce aquelas torres lá, arrebenta tudo, aí é apagão. A gente sabe que não foi o tornado. A gente sabe que não foi tornado, não tinha tornado na área, o pessoal investigou lá e viu que não tinha nenhum cabo. Então, qual é a explicação mais provável, vamos dizer assim, para o que aconteceu ali? Aconteceu um fenômeno atmosférico raríssimo. É muito raro isso aí acontecer mesmo. Que é chamada de oscilação atmosférica induzida. Então o que é isso? Então vamos lá. Todo material, pessoal, tem uma vibração natural. Essa mesa aqui tem uma vibração natural dela. As moléculas aqui, elas estão vibrando. Se eu colocar alguma coisa aqui em cima da mesa que vibre na mesma frequência que essas moléculas, a mesa começa a entrar em ressonância, que a gente fala. Ela vai começar a vibrar louco, talvez ela até arrebente no meio. Entendi. Esse exemplo é famosíssimo em viadutos. Então tem um caso muito famoso lá nos Estados Unidos, que você tem os vídeos, né, que mostra a ponte fazendo assim, ó. Por quê? Porque ela entrou em ressonância, naquele caso foi com o vento. Bateu um vento ali, vibrou na mesma frequência que o material, que o concreto, entrou em ressonância, a ponte faz isso. Muitas vezes... Isso aí é uma parada que vale a pena parar para entender legal, porque é muito interessante isso aí. Mas eu não sei se você já viu isso, às vezes às vezes quando você está preso no trânsito, você já sentiu o chão tremendo? Então, isso aí. Tem muitos lugares que o pessoal pede para você desligar o carro. Por quê? Porque o motor do carro vibrando ali pode fazer com que um viaduto desse entre em ressonância. E aí vai morrer todo mundo, entendeu? Porque o concreto, ele vira literalmente uma folha de papel, cara. Ele vira uma folha de papel. Isso acontece, todo material tem isso. Todo material tem isso. Todo material pode ser, de certa destruído, vou dizer. Destruído. Se algo vibrar na mesma frequência. Mas assim, vibrar na mesma frequência significa... porque... super idiota, vai. Que tipo de... som é o quê? Não, se bem que você falou que vento também. Vento, calor, variação de temperatura, som. O exemplo todo mundo conhece. Aquele cara que quebrava a taça com o grito. Aquilo lá é ressonância. Você começa a gritar perto da taça até que a frequência do seu grito coincida com a frequência de vibração natural da taça. Ela quebra, ela explode. Então é isso. O cara, ele sabe. Experimento pra você fazer em casa, todo mundo, ó. Pega uma taça, enche ela de água, passa o dedo em cima, ela vai fazer um apitinho. Essa aí é a frequência natural dela. Grita nessa mesma frequência do lado dela pra você ver. A taça vai explodir na sua cara. Usa um óculos pra não te... Ela explode na sua cara, é verdade, cara. Então assim, é um negócio difícil de fazer? Não é. Se você tem um controle bom da voz, você consegue vibrar na mesma frequência ali, porque aquilo ali é uma nota musical, na verdade. Você tira aquela nota, sei lá, 430 kHz, sei lá, 280. Cada material tem a sua frequência natural. E esses cabos aí, eles entraram em ressonância por causa de quê? Então, eles estão falando que é por conta da temperatura que estava ali no interior da Espanha. A temperatura ali está altíssima no interior da Espanha. E de noite não é tão quente assim, mas de dia está muito quente. Essa variação muito grande de temperatura, aí o que aconteceu com o cabo foi o seguinte: você tem o cabo lá, tá aqui, o cabo aqui de alta tensão. Aqui, ó, pertinho do cabo, por conta dessa grande variação de temperatura, os átomos aqui acabaram ionizando o ar ao redor do cabo aqui. Então é como se tivesse feito um outro cabo aqui em volta de coisa que a gente não vê, entendeu? Que é esses átomos ionizados. E esses átomos aqui começaram a entrar em ressonância com essa variação de temperatura. E aí os cabos de alta tensão começaram a vibrar
E aí a gente não sabe se o sistema tem algum sistema de shutdown automático quando isso acontece. Normalmente tem, entendeu? Aham. Ou se arrebentou em algum ponto lá e aí vai caindo tudo que tá ligado naquilo. E Entendeu? isso vira um problema gigantesco lá na Europa, lá na Península Ibérica, porque os caras não estão preparados para isso. Né? Estão preparados. E lá, vamos lembrar, né? A gente tá falando da Europa. No Brasil talvez não fosse tanto problema, cara. Mas você pega a Europa, onde talvez o principal meio de transporte é o trem, Aham. e o trem é movido a eletricidade, você para todas as estações de trem. Isso aí pra Europa é um caos, né? E aí parou o aeroporto, aí vai parando semáforo, aí para tudo, cara. A nossa sociedade atual, né, ela é totalmente dependente da energia elétrica. Então você Não, tira a e energia tende- elétrica e acabou, cara. E tende a ficar cada vez mais Cada dependente. vez mais dependente. E esse é o problema. Acontece um negócio desse e tal. Aí o que você tem que fazer? Dá pra conter isso? Tá. Você vai nesses cabos aí e nas torres ali você instala tipo uns amortecedores. Aham. Porque aí ele vai começar a vibrar, o amortecedor vai compensar aquilo ali e não entra em ressonância e não arrebenta tudo. Entendeu? Entendi. Então isso dá pra fazer. Aqui no Brasil, que você pega lá em Itaipu, da onde que sai a linha principal, por exemplo, não sei se já andaram aí pelo interior do Paraná, interior de São Paulo, você vê esses cabão de alta tensão gigante aí. Aqui no Brasil eles têm um negocinho ali para proteger. Entendi. Porque pra não a rolar gente isso. sabe que, por exemplo, no interior de São Paulo, onde passa isso, pode fazer um calor extremo. Sei lá, um dia pode fazer 40 graus, entendeu? Já acontece, nesse verão aí aconteceu. Então tem que estar preparado. O problema é que a Europa não estava assim, né? A Europa ela não experimenta calor tão extremo assim. E está experimentando agora. Então foi isso. Aparentemente, muito provavelmente, isso aí quem disse, nem sou eu que estou inventando não, viu, pessoal? Vocês entrarem aí, vocês vão ver que a rede, a Enel de lá, eu esqueci o nome dela, eles falaram que foi isso que aconteceu. Porque eles têm como investigar também, né? Eles saem lá voando hoje com drone, com qualquer coisa, eles vão seguindo a linha. E, cara, não teve tornado, não tá nada contorcido, não tem nada comido, não tem nada derrubado. Aí vão lá ver que tem uns cabos no chão. Porrada de cabo arrebentado Aí só. é isso. Então vem pela radiação solar e bate ali nas rochas da Lua e fica ali preso. Entendeu? Fica ali preso o L3 ali. É um átomo, um elemento, entendeu? Fica ali presinho. Então qual que é a ideia? A ideia é a gente ir na Lua, pega a rocha. Aliás, primeiro você tem que fazer um mapa, né? Onde tem L3. A China tem esse mapa já. É? A China tem. Então você coloca lá uma maquininha, essa máquina vai pegar a rocha, vai triturar a rocha e vai guardar o L3 nos tubinhos e a gente manda esses tubinhos de volta. Parece loucura, né? Eu tive num congresso agora nos Estados Unidos, há um mês atrás, no dia do eclipse da Lua, eu estava lá nos Estados Unidos no congresso. Tive a honra e o prazer de conversar com um astronauta que pisou na Lua. O único cientista que pisou na Lua é um geólogo, ele chama Harrison Schmitt. Ele tem hoje uma empresa chamada Interlune. Depois eu vou até colocar aí pra gente, chama Interlune. Esse cara já levantou numa primeira rodada 25 milhões de dólares e agora acho que mais 30 milhões de dólares. É uma das primeiras empresas que vai buscar o L3 na Lua. Então esse cara já tem uma empresa, não é só essa não. Tem várias empresas, tá? Tem várias empresas, tá aí, ó. O futuro da Terra está na nossa órbita, ó. Mas é o interessante, legal, muito foda. Mas, pô, tu não tá vazando lá na Groenlândia? A Groenlândia não é mais fácil de chegar? Cara, então, mas é que a gente não sabe se esse a quantidade que tá vazando, primeiro, tem que ver isso, e se ele tá vindo purinho, entendeu? Porque pode ser que ele venha contaminado, e aí pode ter algum problema. E também quem diz que os caras vão deixar a gente instalar alguma coisa na Groenlândia, né? É verdade. Alguma usina lá. Mas na Lua a gente não vai instalar usina por enquanto, não. Vamos pegar umas pedrinhas, triturar e dar ali. Triturar, trazer pra Terra e usar esse L3. Essa aí é a maquininha dele, ó. Então pra quem queria saber, esse aí, ó, é o robô dele. Tá vendo? Parece um tratorzinho. Ele é um trator, ele vai tipo engolindo tipo um aspirador de rocha lunar. Aham. E ali dentro dele é que acontece todo o processo para você poder produzir o L3, tá vendo? Então, esses caras aqui já são pelo menos uns 50 milhões de dólares que eles levantaram já, tá? Para poder pôr esse robozinho aí para funcionar na Lua. Então é um negócio, e não é só eles não, tem várias empresas hoje que já estão com essa ideia, são startups, a maior parte delas, para levar a máquina para lá. Mas, olha só que interessante, a China é fora. A China é foda. A China é foda, porque a China descobriu que tem outro elemento que deixa o processo estabilizado também, que chama-se tório esse elemento.
E aonde que está a maior reserva de tório do mundo? Na China. Na China. E aonde que está o melhor reator de fusão de tório do mundo? Só pode estar na China. Na China também. Então, muito provavelmente, a China vai começar o processo de fusão nuclear. Porque isso aqui, todo mundo pergunta assim, pô, mas ir lá pegar o hélio 3 na Lua? Isso é uma coisa para uma janela de uns 20, 30 anos. Mas o tório não, cara, porque o tório está ali, entendeu? A China já está minerando tório. E ela já está colocando no reator dela. Semana passada, o reator dela funcionou bem pra caramba. Maneiro. Então ela Isso, pode isso é bom produzir. pro planeta Terra de uma forma geral, não é? Claro que é bom pro planeta Terra, porque aí nós vamos produzir energia limpa, né? Energia limpa. E aí vai evitar aquecimento global, mudança climática, poluição, um monte de coisa, né? Porque todo tipo de energia, aquilo lá que eu falei, todo tipo de energia que a gente produz hoje, ela gera algum problema. Tem algum problema associado. Entendeu? Não tem como. E agora, a melhor que tem é a fusão nuclear. A melhor é a fusão. E aí nós vamos ter energia limpa gerada. E com pouca coisa você gera muita energia. A China tá super bem, né, cara? Tem gente pra caramba lá e eles vão conseguir suprir. Mais um energia passo para nos tornarmos uma civilização tipo 1. Tipo 1, exatamente. Mas é mais um passinho, né? É um passinho, né? Teria que consumir toda a energia do planeta. Mas também, será que é bom? Cara, essa discussão aí do que é vida é um negócio... Já começa a discussão toda sobre... Já começa aí. Entendeu? Por exemplo, a grande pergunta que muita gente se faz é o seguinte: vírus, ele é vida? Pois é. Para muita gente não. Porque o vírus ele não consegue sobreviver sozinho. O vírus precisa chegar numa outra célula, jogar o material dele na célula, porque é o vírus, né, que causa a gripe, tudo mais. Um vírus sozinho aqui, ele não, para muita gente não é vida. Então, o que definiria a vida? Será que a vida é o fato de você conseguir se reproduzir? Será que é o fato de você conseguir propagar o seu material genético? Será que é o fato de você conseguir sozinho reproduzir, propagar o material genético, etc e tal? Então, isso já começa uma discussão gigantesca. É um negócio que tem brigas aí homéricas, entendeu? Tem gente que acha que vírus é vida, tem muita gente que acha que vírus não é vida, entendeu? Já começa aí essa confusão. Então, acho que antes de respirar, você tem essa outra coisa aí, entendeu? Entendi. Porque o vírus, por exemplo, ele não respira, mas o vírus tem material genético, entendeu? Um vírus, ele é uma célula, ele tem uma capinha, uma membrana, uma capinha de gordura em volta dele e dentro dele tem material genético. O que ele faz? Mas como que ele sobrevive? Ele só sobrevive, ele não reproduz. Ele tem que chegar numa célula, contaminar a célula com material genético e aí vai ter a reprodução. Então tem isso. Será que ele é vida? Não é? Cara, isso é uma briga gigantesca. Já parte, o negócio de vida na Terra já é complicado por causa disso. Então vamos lá, vamos supor que vírus não seja vida. Aí o tipo mais simples de vida que a gente tem é uma bactéria. Bactéria já é a vida. Então a bactéria já vive sozinha, ela já se reproduz, entendeu? Ela já consegue transferir, propagar, né, a espécie dela, vamos dizer assim, propagando o material genético dela e tudo mais. Então a bactéria seria um tipo de vida. E aí você começa a ter vidas mais complexas, vidas pluricelulares, até chegar em alguma coisa que seja uma vida bem complexa mesmo, algum bicho, alguma coisa assim, até dar um salto gigantesco e chegar na gente. Que a gente considera, qual que é o grande problema disso aí? Que muita coisa a gente faz comparado com a gente mesmo. É errado pra caramba. Mas isso tem um nome, chama-se antropocentrismo. Tudo que a gente vai falar de vida, a gente põe como exemplo a espécie humana. Porque nós somos o único tipo de vida que a gente conhece no universo. Por exemplo, é baseado na experiência que a gente tem de uma civilização mais avançada. Encontrar uma menos avançada e destruir, tipo portugueses, espanhóis e tal, que a gente acha que quando a gente encontrar uma civilização mais avançada, ela vai destruir a gente. Quem diz que o cara vai se comportar do mesmo jeito? É verdade. Mas a gente não tem parâmetro. O único parâmetro é o nosso. A única régua que a gente tem é a nossa régua para medir. Entendeu? Total. Então quando a gente vai procurar qualquer coisa, a gente está procurando alguma coisa parecida com o que a gente conhece. Exatamente. Pode ser que a vida seja uma outra coisa totalmente diferente. É o lance da teoria da floresta negra, que é a teoria do medo. Mas medo baseado em quê, cara? Nós é que temos medo. Quem disse que a outra civilização vai ter medo? Porque a gente pode estar olhando aqui, ó, sempre a vida como a gente conhece. A vida baseada no carbono, precisa ter água, precisa ter lá os elementos químicos, determinados elementos químicos, precisa ter energia, precisa ter um monte de coisa. Pode ser que tenha uma outra vida aqui, ó,
que a gente tá nem de olho nela. Então tem gente que defende isso, entendeu? Por Aí- exemplo, a vida baseada no silício. Será que ela pode existir? Porque o silício, e por que o silício, né? Primeiro, por que a nossa vida ela é baseada no carbono? Por que Por não é quê? um outro elemento? Por cara? quê? Porque o carbono ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações e gerar cadeias longas e muito fortes. São os hidrocarbonetos. Então você tem hidrocarboneto que é tipo C20H tanto, 10. C15H8. Uma Significa coisa, que são 20 carbono. 20 carbonos, 10 hidrogênio, 20 carbonos, eu não sei quantos hidrogênios e tal. E os hidrocarbonetos. E por que isso é bom? Porque fica um negócio grande, fica um negócio forte, e aí você não destrói aquilo, e aquilo dá chance de se propagar até gerar uma célula e por aí vai. O outro elemento que é parecido com o carbono na tabela periódica é o silício. Ele tem as mesmas propriedades, ele faz 4 ligações e ele poderia fazer essas cadeias. Então, A vida poderia, teoricamente, então, ser baseada no silício? Poderia. A vida pode ser baseada no silício. Muita gente fala assim, pô, tem que procurar a vida baseada no silício e tal, entendeu? Porque o silício é esse elemento. Podemos também, entendeu? Deve ter tanta coisa por aí, tanto elemento que a gente nem sabe que tem. Ou não? Não tem. Isso é mais foda ainda, né? Não tem. Porque acontece o seguinte, cara. Todos os elementos, eles são gerados, não importa onde no universo você esteja. Os elementos são gerados dentro de uma supernova. Uma estrela que é muito maior que o Sol, 10 vezes maior que o Sol, ela vai queimando os elementos químicos. Hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, pá, vai queimando. Chega uma hora que ela vai queimar o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Quando ela queima o ferro, ela não suporta o próprio peso. E aí ela implode e explode. Isso a gente chama de supernova. Quando acontece isso, todos os elementos químicos são jogados para o universo. Por exemplo, todo mundo aqui já tirou sangue. Por que seu sangue é vermelho? Sabe por que seu sangue é vermelho? Por quê? Porque ele tem ferro. Aonde foi produzido o ferro? No interior da supernova. Nós somos Poeira de poeira estrelas, igual estrela. dizia o Carl Sagan. Então, assim, o pessoal fala assim, mas deve ter um elemento tal em tal lugar. Não tem. Aqui na Terra tem. Porque aqui na Terra, os químicos, eles fizeram vários elementos sintéticos. Então, por exemplo, plutônio. O plutônio foi um elemento feito na época da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, porque a gente conhecia o urânio, só que o urânio tinha muito pouquinho. Aí um cara foi lá, o Férmio, o Henrique Férmio, e inventou o plutônio. O plutônio é um elemento que é usado na bomba atômica, só que ele não é um elemento natural, ele é um elemento sintetizado. A gente que fez, a gente que inventou. Então a gente inventa, o universo não, porque está tudo dentro de uma supernova. Uma vida, para ser inteligente, é uma vida que consegue se comunicar através de ondas de rádio. Então isso foi uma premissa que eles colocaram para ir atrás de vida inteligente, entendeu? O Kardashev, que é um cara chamado Nikolai Kardashev, que é dessa época também, ali da década de 60, ele era da União Soviética. Ele que bolou a tal das civilizações de Kardashev, que é a civilização do tipo 1, que consome energia de todo o planeta, a do tipo 2 de toda a estrela e a do tipo 3 de toda a galáxia. Nós não somos nem tipo 1 ainda. Nós, sei lá, 06, 07, aí tem o pessoal que brinca com essas contas aí. Para o Kardashev, uma civilização inteligente, para ele nós não somos inteligentes. Precisaria ser pelo menos tipo 1. Tipo 1 para ser inteligente, entendeu? Porque aí a gente conseguiu consumir toda a energia. Por quê, cara? Porque tudo no mundo, pessoal, é energia. Entendeu? Não tem. Você só está assistindo a gente aqui porque depende da energia. Então, olha só que legal. O que nós temos hoje? Hoje tem muitos projetos sérios que tem grana pra caramba, não é pouca não, que tentam procurar esferas de Dyson pelo universo. Será que nós já achamos? Vou dar alguns exemplos aqui. Em 2015 foi descoberta uma estrela. Ela recebeu o nome de estrela de Tebe por causa da Tabata. Tabata Boyajian foi a astrônoma que descobriu ela. O que aconteceu com essa estrela? O brilho dela caía, tipo, 30%. Depois de 2 semanas, caía 10%. Depois de 2 dias, caía 20%. Depois de tantos dias, caía 40% e tal. Não podia ser um planeta passando na frente. Não podia ser um monte de coisa. E ela escreveu no artigo dela, no artigo científico, que uma das explicações seria uma esfera de Dyson. Porque imagina que a civilização está construindo a sua esfera. Então tem hora que bloqueia muito da estrela, tem hora que bloqueia menos, tem hora que bloqueia mais. Não é um negócio regular, porque tem hora que demora 2 semanas, 2 dias, 4 dias, 10 dias. E ficou isso aí. Depois nós descobrimos
Aliás, deixa eu fazer só um disclaimer aqui, cara, antes da gente falar qualquer coisa. Toda e qualquer coisa na sua vida, a explicação mais legal é que seja alienígena. Para qualquer coisa, tá, pessoal? Sim. Para qualquer Sim. coisa. Então a esfera de Dyson é uma belíssima explicação. Uma civilização foi lá e construiu isso. Depois nós descobrimos que era na verdade, era uma aglomeração de cometas e tal. Chato pra caramba. Chato. Que é alienígena, que é muito mais legal. É. Entendeu? E agora, o James Webb, o próprio James Webb, ele observou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. E aí tem um negócio importante pra gente falar. Imagina que a civilização pegou o Sol, nós colocamos uma esfera ao redor do Sol. Se você está em outro planeta e coloca um telescópio, você não vai ver o Sol mais. Concorda, né? Porque está todo tampado. Mas se você coloca um telescópio infravermelho, você vê. Porque você vê o calor que é emitido por aquela entendi. coisa. O James Webb detectou 53 estrelas que têm um comportamento estranho no infravermelho. Será que não são esferas de Dyson? Aí o pessoal está estudando. Essa aí a gente não sabe ainda o que é. Esse filme ele tem uma premissa muito legal, que é um jeito da gente medir o tempo. Então a gente consegue pegar. Pô, me dá 10 segundos aí da sua vida. Você vem aqui, toma 10 segundos, entendeu? Porque se eu te pedir, me dá 10 litros d'água, você me dá 10 litros d'água. Mas 10 segundos você não consegue me dar. Não. Então, essa que seria a quarta dimensão, nós já não conseguimos perceber ela. Nós já não conseguimos perceber. Entendeu? Já é um negócio que está fora da nossa percepção. Será que o tempo... uma vez eu estava vendo um vídeo também, falando que o tempo ele pode ser uma ilusão nossa, que a gente não consegue... que isso é uma parada que o tempo só é relevante pra gente. Sabe qual é? Então vamos lá, tem várias explicações pro tempo, cara. Primeiro nós não estamos falando desse tempo aqui não, tá? A hora e tal, porque isso aqui é uma convenção da Isso. humanidade. Aliás, o calendário é todo zoado, é todo errado, é tudo errado. Não estamos falando disso não. Então vamos lá, tem algumas explicações pro tempo. A explicação física para o tempo é que é o aumento, existe uma seta do tempo que indica o aumento de entropia. O que quer dizer isso? Se eu pegar essa caneca aqui e jogar ela no chão e ela quebrar, não tem o que eu faça, que eu volte ela para cá, ela inteira. Então o tempo só anda nesse sentido aqui. Aumentou a entropia, aumentou a desordem das coisas. Isso é a interpretação física para o tempo. Entendeu? Tá. O que a gente tem, na verdade, que a gente percebe a passagem do tempo. A gente fica mais velho e tal, não sei o quê. Mas aí, olha como que o tempo é uma coisa abstrata. Muita gente fala assim, caramba, cara, tô aqui nessa aula aqui, ó. Você que assiste a aula aí. Pô, olhei pro relógio, caramba, parece que passou 2 horas, passou 2 minutos só. Todo mundo já teve essa sensação, não já? Já. Em tudo na vida. Igual lá, quanto tempo você demorou? Eu acompanhei você indo pra praia lá. 12 horas pra ir pra praia. Demorou 12 horas pra eu chegar lá. Então, é isso aí, é o tempo, entendeu? Você sentiu. Depois 14 pra eu voltar. 14 pra voltar? Aí o óleo na serra. E aí fudeu tudo. Nossa Aí embucetou pra Paraty, pra vir por Cunha, e embucetou também pelo outro lado pra dar a volta. Senhora. Caramba, cara. Muito bem. Com base nisso, da onde que vem o tal do espaço-tempo? Tá? O tempo, o Einstein, sabe quem mexeu com isso aí foi o Albert Einstein, tá? O Einstein, ele chegou à conclusão, sem fazer experimento nenhum, sem nada, ele fazia tudo experimento mental. Ele chegou à conclusão que o tempo, ele só existe junto com o espaço. Então, eu viajo daqui para Marte, eu estou viajando no que ele chamou de um tecido, entre muitas aspas, esse tecido do espaço-tempo, que ele não é tridimensional. Ele tem as 3 dimensões, mas ele tem o tempo. Então ele seria um negócio quadridimensional. É muito difícil, pessoal, da gente representar isso. É praticamente impossível, só com simulação em computador. Mesmo assim é um negócio muito estranho. Imagine, tá, aí na sua cabeça, que você pega uma bolinha de gude, pega uma tigela com gelatina e coloca a bolinha ali. Essa gelatina, você começar a mexer ela sem ela ficar mexendo, né? Isso aí talvez seja a representação mais próxima que a gente tem desse espaço quadridimensional que a gente fala. Mas não é bem assim. Como que a gente faz para representar isso de maneira legal? A gente transforma o universo numa cama elástica. Tá. Beleza? Numa cama elástica.
Então, é uma analogia, tá? A analogia, ela tem sempre problemas. Então, a gente transformou o universo numa cama elástica. Isso aqui, a cama, é o tecido do espaço-tempo. E aí acontece um negócio muito legal. Se você fizer umas marquinhas, uma malha assim, ó, em cima do negócio, em cima da cama elástica, e eu pegar uma bolinha de gude, ela vai deformar pouco isso aqui. Tá. Se eu pegar uma bola de sinuca, ela vai deformar um pouquinho mais. Se eu pegar uma bola de boliche, ela vai deformar pra caramba. E aí é que você vai ter a percepção do que o Einstein quis dizer. Tá minhas linhas ali. As linhas estão todas do mesmo tamanho. Na hora que eu faço assim, a linha estica. Deforma o espaço-tempo. A ponto de deformar tanto o espaço, porque deformou, criou uma curva, como do tempo. Esticou o tempo, cara. Isso a gente chama de dilatação temporal. Isso aí foi o Einstein que bolou isso aí. Da cabeça dele, E cara. a gente hoje sabe que é assim que funciona. Sabe que é assim, é o que acontece perto de buraco negro. E por aí vai, entendeu? Então, o que o buraco negro faz? Ele deforma esse tecido tanto a ponto do tempo ali demorar para passar. Então eu ia de uma linha para outra em 1 segundo, de uma para outra em 1 segundo. De repente essa linha esticou. Mas eu não fui lá e desenhei a linha, não. Ela esticou por causa da deformação, entendeu? E quando ela esticou, em vez de eu demorar 1 segundo, eu demoro, sei lá, bem menos, entendeu? O tempo demora mais para passar. Então, é isso aí que ele está falando. O espaço-tempo é essa coisa que o Einstein criou, de que o universo, o tempo e o espaço são coisas interdependentes. Não tem como eu ter o tempo sem ter o espaço, não tem como ter o espaço sem ter o tempo. Essas coisas têm que estar conectadas. E é a partir daí que a gente tira um monte de conclusões que a gente usa hoje em tudo, entendeu? Então, isso é... Tu falou rapidinho de buraco negro aí, e eu lembrei de uma daquelas coisas que, sabe, aqueles vídeos que os caras ficam pensando no que aconteceria e tudo mais. Os caras o que a gente não consegue, tem o buraco negro, ele não deixa a gente ver a singularidade. não deixa ver nada que está além do Nada horizonte que está de além do eventos. horizonte de evento. Isso. Né? E nesse vídeo que eu vi, o cara fala da rotação do buraco negro e que essa rotação ela tem um limite, ela não pode passar desse limite porque isso quebraria, não é físico, não é possível pela física. Sim. Né? Que deixaria exposto a singularidade, né? E aí, a ideia, quando os caras param pra pensar o que seria ver a singularidade, ele fala, cara, não dá pra gente imaginar porque aquilo ali é o espaço-tempo quebrado. É isso aí. É onde as leis... exatamente por quê? Porque esse tecido, ele foi tão deformado que é como se tivesse criado um rasgo no espaço-tempo. Entendeu? Isso que seria a singularidade. É esse ponto onde rasgou. Rasgou o espaço-tempo, as leis da física, como a gente conhece aqui, elas param de funcionar. Entendeu? Então isso que a gente diz que é a singularidade. Será que é assim? Não sabemos. Então vamos saber pode também. só viajar, né? Exatamente. Por isso, Interestelar, assista aí, vai anotando aí tudo que vocês assistirem. Esse é animal, esse daí. O Christopher Nolan, ele dá uma interpretação para isso, que é o Tesseract, que dizem que se você estiver na singularidade, você vai ter acesso a todas as suas realidades. Por isso que quando o Cooper tá lá dentro, ele consegue ver o Cooper lá no quarto da filha dele, comunicar com ela e tal, entendeu? Então é legal pra caramba, assista Interestelar. Vai anotando aí, galera, tem muito filme legal pra assistir nessa área aí. O Vini mandou aqui, ó. Sergião, fale sobre a siderita em Marte. Teve vida lá mesmo? Cara, essa é uma das grandes questões, né? Voltando ao negócio de vida. Isso é uma risada de o que? De deboche? Não é de deboche não, cara. Não só eu, né? A NASA e todo mundo sempre apoia. A NASA mandou um robô pra lá que custou 3 bilhões de dólares. Pra quê? Pra achar a vida, cara. E atualmente ele só tirou foto de pedra. Imagina se o contribuinte americano tá feliz com isso. 3 bi de dólares, tá? Então vamos lá. Isso aí que ele tá falando é o seguinte. Foi encontrado recentemente em Marte um tipo de rocha chamada siderita. Essa rocha siderita ela é muito importante, por quê? Porque aqui na Terra, essa rocha aí, ela está muito, muito ligada com a vida. Tá. Entendeu? O problema é o seguinte, cara. E aí que o grande problema de Marte, de tudo que é relacionado com a vida, é assim. Vamos só, temos aqui esse cristal aqui. Vamos supor que eu descubra que esse cristal aqui foi gerado por vida. Tá. Então ele pode ter sido gerado por vida ou pode ter um processo geológico que gera esse cristal aqui. E qual que aconteceu?
Não sei. Só se eu pegar esse cristal, trazer pro meu laboratório Aham. aqui e observar ele aqui. Aí eu vou falar, aqui ó, eu vi aqui uns pedacinhos de coisa aqui que é vida. Então isso aqui foi gerado por vida. É isso que a gente faz com a siderita. A siderita aqui na Terra, ela é um mineral que ele é gerado por vida. E agora o rover encontrou em Marte siderita. Entendeu? Entendi. Aham. Que é um mineral baseado no carbono. Olha o carbono aí de novo, entendeu? Mas e aí? Teve vida ou não teve? Não sei, porque a siderita ela pode ser gerada por processos abióticos também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Marte, pegar essa siderita, trazer ela para a Terra para analisar. E aí eu Isso vou é- saber Aham. se o que gerou aquilo foi um processo biológico ou um processo geológico. Se foi um processo biológico, Marte teve vida. Então, o grande problema da vida é que a gente só tem indicações indiretas hoje. Entendeu? A gente precisa ir lá e pegar o negócio e trazer para cá. Por que a gente não foi até hoje? 11 bilhões de dólares custa a missão para ir lá resgatar a amostra. A NASA já cancelou, cara. Então, mas quem que pode ir lá buscar? Mandamos lá Nós mandamos o rover, ele pegou as amostras, e ele tá aqui, me largou os tubinhos lá e tá assim, me busque. Exatamente. Mas quem que tá com uma missão pronta para ir para lá quase? Ele. A China. É possível. Entendi. Não, o Elon Musk não tá ligando para isso aí não. A China. A China vai fazer uma amostra de 11 pegar Entendi. E aí essa viagem custa apenas 11 bilhões de dólares. 11 bi. Tá. 11 bi. Aí A a NASA não tem grana. A NASA não tem tanta grana como o pessoal imagina. Eles tiveram que cancelar essa missão. Passaram para algumas empresas privadas, mas é uma missão muito cara. A China não tem esse problema, né, cara? Então a China vai mandar. Agora, o mais legal, que eu até falei com o pessoal, é o seguinte: imagina se a China vai lá e pega os tubinhos da nave americana. E aí? Você não vai poder fazer nada, cara. Tá lá em Marte. É. Vai fazer o quê? Além, é bom, tá lá em Marte, tu não ia buscar mesmo? É, ué. Né? Achei. Achar não é roubar? Tá bom, né? Já trouxe, entendeu? Entendi. Ó, Mas é isso. Não tem como, pessoal. Então, temos metano em Marte? Temos metano. O que é metano? Pum de vaca. Uhum. Metano é pum de vaca. Quer dizer que tem vida em Marte? Não sabemos. Porque tem processo geológico que gera o metano. Tem processo geológico que gera siderita. Tem processo geológico que gera outro tipo de coisa. Então, tudo tem um negócio que a gente chama na ciência de ambiguidade. Não tem nada, a palavrinha americana, o Igor sabe melhor que eu, unambiguous, que é inequívoca. Nós não temos nenhuma medida inequívoca de que é a vida que gerou aquilo ali. Só se a gente trouxer para cá. Por isso que é importante lá buscar essas amostras, entendeu? Lembra da esfera de Dyson? Aham. Tem gente que propõe criar uma esfera de Dyson ao redor de um buraco negro. Aí a gente não tá falando nem da civilização tipo 1, nem tipo 2, nem tipo 3, já Aí estamos eu- naquelas viagens malucas de civilização tipo 6, não é? Uma coisa assim. É. Mas seria possível? Possível seria, cara. Porque um buraco negro ele tem um disco de acreção. O que é o disco de acreção? Nem toda matéria que chega ela cai. Às vezes ela fica em volta, ela fica super acelerada, super aquecida e gera muita energia. Então imagina se eu coloco uma esfera de Dyson ali, eu pego toda essa energia do buraco negro. Entendeu? Mas o que isso tem a ver com como Não. é que é? Ver futuro? Não, tudo isso é mais? uma coisa. É, isso é uma coisa, é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora a outra coisa, cara, não, cara, o buraco negro não tem uma questão assim de você ver. O que o buraco negro pode ser, se a gente descobrisse, é igual no filme Interestelar. Ele Uhum. pode ser um atalho para você viajar pelo universo. Você entra num buraco negro, pega um buraco de minhoca e sai do outro lado em algum ponto do universo, entendeu? Agora, ver o futuro do universo assim através de um buraco negro não seria sabe? Uma viagem, né? É, viajar no tempo já é uma puta viagem também, né? Tipo, Viajar no tempo. uma ideia meio Teoricamente é possível. pro passado. Teoricamente para os dois, na verdade. É. Teoricamente. Agora o problema é você fazer uma máquina que faça isso. Tipo Dr. Who, coisa do tipo, né? Mas teórica, na teoria. Porque tem um negócio muito importante a gente falar, que a física, ela tem a parte teórica dela. Aham. Você vai lá, escreve as equaçõezinhas, vê que tá tudo bonitinho, não violou nenhuma lei. A matemática tá bonitinha e tudo mais. Então- Isso é teórico. Outra coisa é a gente verificar experimentalmente. Ou é fazer um equipamento, ou é fazer um experimento. Aí é um grande problema. O problema da viagem do tempo é esse, entendeu? Mas, teoricamente, é possível. Imagina voltar no tempo. É porque ninguém nunca voltou no tempo, é que a gente saiba. O Stephen Hawking tem um negócio famoso dele, né, cara? Que ele, nesse negócio de viajar pro futuro e tal, é possível, teoricamente.
ele marcou uma festa com os viajantes do tempo e publicou num jornal na Inglaterra. Festa com os viajantes do tempo. Se você é um viajante do tempo, papapá, estarei esperando você em tal lugar, tal lugar. Ele estava lá na cadeirinha de roda dele, não chegou ninguém. Bom, então a princípio não tem nenhum Tem viajante ninguém do tempo. viajando no tempo. Ou que não. Então, porra, o cara não quis pegar um avião. Ah, pô, não quero lá ver o Stephen Hawking não, cara. Deixa quieto. Ó, pode ter um sinal de rádio ter sido gerado há 30 mil anos atrás e está chegando na Terra agora. É possível. Isso aí acontece o tempo todo. A gente tem um tipo de explosão que acontece no universo chamado FRB, Fast Radio Burst. Explosão rápida em ondas de rádio. É uma estrela lá, um pedaço da estrela que explode e emite onda de rádio. E a onda de rádio vem viajando, a gente pega aqui. Na hora que a gente pegou, a gente calcula a distância. Essa distância é o tempo que gastou para ela chegar. Então pode ser que uma estrela a 30 mil anos-luz de distância, alguém lá mandou essa mensagem, a gente está pegando hoje. Entendeu? Agora, se a mensagem, se ela passou, ou seja, vamos supor que pegar aí 3 milhões de anos atrás, alguma civilização tentou contactar a gente. Não tinha ninguém aqui para receber. Foi embora. Senão foi embora. Entendeu? Essa, então, tem um monte de dificuldade, né? Vamos lá. Se a gente tá falando de tempo... Para nós, o tempo que existe antes do início do universo até aqui é um tempo infinito, porque, da nossa perspectiva... Mas em 13,7 bilhões de anos. Isso, assim, 13,7 bilhões de anos, mas quanto tempo a gente vive? Vive 100. Vive 100, vai. Não. Então, nosso absurdo. Pra nossa perspectiva, é Claro. um tempo infinito, né? É isso aí. Então agora, se a gente for pensar também que a gente tá num lugar que a gente precisa ainda por cima mandar a mensagem, a mensagem, ela, além de chegar, ela ainda precisa chegar no momento certo em que tem alguém pronto para receber isso aí. A única conclusão, a conclusão lógica que a gente chega no fim das contas é que a gente nunca vai falar com ninguém. Essa aí é a conclusão mesmo. Quem descobriu isso aí foi um cara lá da década de 60 também chamado Frank Drake. Ele escreveu a famosa equação de Drake. A equação de Drake tem vários fatores. Um dos fatores é justamente a janela temporal. Quando que eu vou comunicar com uma civilização? A civilização tem que existir. Se alguém mandou uma mensagem aqui para a Terra há 70 milhões de anos atrás, quem viu a mensagem foi os dinossauros. E aí? Literalmente um tiro no escuro para aí que a gente que solta e vê o que acontece e assim, a chance de não acontecer nada é quase 100%. Por isso que quando você pega, igual você começou falando, né? Que o universo é grande, então seria possível encontrar. É isso que eu acho que não tem vida inteligente não, tá? Mas é só a crendice minha. Mas mesmo que tenha, foda-se, a gente não... Cara, né? Foda-se. Quanto tempo leva pra gente chegar do outro lado da Via Láctea? Cara, do outro lado, a Via Láctea já tem lá uns 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, 100 mil anos-luz de 100 diâmetro. mil anos. 100 mil anos. Irmão, só pra gente... e a gente vive 100 anos. A gente vive 100. Então, só pra gente... Uma missão como essa, daí a gente vai precisar de alguma outra coisa que a gente supõe que existe, tipo um buraco de minhoca. Exatamente. Né? Então, e qual é a energia que a gente precisaria pra conseguir criar um buraco de minhoca? Então, meu irmão, na moral... Não tem, né? Então, é o que eu falo. Mas o que acontece? Se a gente começa a ir por eliminar... Então, vamos lá. Obviamente, né, pessoal? Aquele disclaimer. Com base no que a gente conhece. Para ter essa vida aqui, parecida com essa, o que a gente precisa ter? Uma estrela parecida com o Sol. Um planeta que seja rochoso. Esse planeta tem que ter uma atmosfera. Com esses gases que nós temos aqui. Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e tal. Tem que ter vulcão, tem que ter placa tectônica, se não tivesse isso também não teria vida. Tem que ter uma lua grande. A nossa lua é a maior lua do sistema solar proporcional ao planeta. Teria que ter uma lua grandona. Teria que ter um planeta grande igual o Júpiter para proteger a gente. Teria que ter vários planetas para que tudo isso ficasse no equilíbrio. Teria que ter... O que mais? Vamos lá. Tem coisa que a gente nem sabe, cara. Teria que ter. Entendeu? Suponho que sim. Teria que ter água na superfície. E aí vai. Então, quando você... E teria que ter um tempo e não poderia ter tido nenhum grande acidente durante nenhum salto evolutivo da vida. Então, por exemplo, a vida começou lá unicelular. Quando ela passa para pluricelular, se nesse momento aqui aconteceu alguma coisa, a vida vai continuar unicelular para sempre. Entendeu?
Quando ela passou para uma vida mais complexa, foi um outro salto, pode ter acontecido uma outra coisa aqui. O que pode ter acontecido? Sei lá, uma explosão de supernova próximo que varreu a atmosfera, ou um impacto de um grande asteroide. Por exemplo, a gente já criou, os cientistas, eles acham que Marte teve vida há 3 bilhões de anos atrás, mas não teve depois. Por quê? Aconteceu alguma coisa com Marte que a gente não sabe ainda o que é, está sendo estudado, que aquilo ali fez com que a vida não pudesse mais existir. Principalmente porque... Elimina a possibilidade de vida. Exatamente. Então, pega Marte como exemplo. Marte teve uma vida bacteriana, vamos supor, depois ela evoluiu um pouquinho, de repente, pum, aconteceu alguma coisa que cortou a vida ali. E fim de papo, entendeu? Então, será que isso não pode ter acontecido no universo? Não pode ter acontecido muito. E aí a gente entra na famosa teoria do grande filtro. Entendeu? Será que existe um grande filtro para nós, que somos ditos inteligentes? E aí a questão é, será que nós somos os únicos que passamos por esse grande filtro? Nunca encontramos ruína de ninguém. Então, aí a gente não consegue ver ninguém porque ninguém passou. Todo mundo está preso lá para trás. Ou será que pior, todo mundo já passou e a gente ainda não? Isso é ruim também. Hã? Isso é ruim também. É ruim pra caramba. O grande filtro tá na nossa frente. A gente não sabe aonde nem como que ele é. Mas todo mundo já passou. Então não adianta a gente procurar em lugar nenhum que nós não vamos encontrar ninguém. Tá? Todo mundo já foi. Existe na nossa frente um paredão aqui. E esse paredão nós vamos ter que passar por ele. Algum momento, em algum salto desse. Talvez para se transformar numa civilização do tipo 1. E aí o que pode acontecer? Por exemplo, energia não é um grande problema do planeta? Sim. Quantas guerras já teve por energia? Quantas guerras já teve por petróleo? Será que não pode ter uma grande guerra e destruir a civilização? E aí? Então tudo isso, nessas análises aí, hoje já são levadas em consideração. Esse grande filtro, portanto, ele pode ser natural ou causado por nós. Exatamente, a gente chama de autodestruição. A autodestruição hoje é levada em conta em tudo isso. Então pode ter um monte de civilização, pode ter tido um monte de civilização no universo que se autodestruiu. E aí a gente não consegue, nunca vai ter contato com ela. Sim. E, bom, a gente pra ter contato com ela já ia ser uma puta dificuldade também, né? Porque a gente ia ter que acertar a janela de tempo. Tudo isso. Tudo mais. Então é essa que é a grande dificuldade quando a gente lida com... Estamos falando de vida inteligente, tá? Vida inteligente vamos dizer assim, uma vertente nessa história de vida no universo. Porque tem gente que é mais humilde. Entendi, que vai pra qualquer vida, né? Qualquer vida. Um gásinho na atmosfera já tá valendo, cara. Entendeu? Uma siderita, por exemplo, já tá valendo. Entendeu? Mas tem gente que não. Mas isso não é tão legal assim. Não é, né? Pelo legal amor. É os homenzinhos mesmo. Ah, pô. É. Pô, mas aí quando tu fala desse monte de coisa que precisa ter pra gente estar aqui hoje, cara, puta, eu sei que é muito doido. Pode falar, que eu sei que você vai falar. Pô, cara, é muito doido, é muito arrumadinho pra não ser Deus, cara. Aí é que é muito arrumadinho pra não ser Deus, porque assim, é a lua do tamanho certo, é a temperatura certa, é a distância certa do sol, é tudo. Então assim, quando eu escuto isso, eu fico mais crente. Todo mundo fala isso. Fala, Sérgio, quando você fala isso, cara, você o melhor pastor que tem é tu. É o melhor pastor que tem, você não pode ser teu. Mas aí entra o meu ponto, cara. Para mim, Sérgio Sacani, nós somos um mero acaso, cara. O que é possível também. Do acaso, entendeu? Então aconteceu tudo isso. O que aconteceu, cara? Aconteceu aqui nesse canto. E outra coisa também, cara, o universo não tá nem aí pra isso, entendeu? Ele não tá nem aí se teve vida, se não teve. O universo, cara, ele tá pouco se lixando pra isso. Quem se importa com isso é a gente, entendeu? O universo não importa. Então, assim, mas você tem razão. Todo mundo fala a mesma coisa pra mim, entendeu? E, de qualquer forma... E tem razão em falar também, tá certo. Porque eu não posso negar que é assim que acontece, cara. Entendeu? Seria desonesto, só porque eu sou ateu, é aí que é o lance, entendeu? Seria desonesto da minha parte. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas seria desonesto se eu não contasse o que é isso aí. E quando você olha tudo isso, você fala, cara, não é possível que não foi uma entidade, um ser e tal, que pegou e colocou todas
todas essas variáveis bonitinhas aqui para a vida acontecer. Ah, também tem o nosso cérebro procurando padrão o tempo inteiro e a gente vai Exatamente. botar mas é que é muito doido, assim, vai. Pra um ser limitado que nem eu, entender tudo isso aí, como as coisas precisam estar exatamente no lugar que estão para que a gente possa estar aqui agora falando no microfone e a galera ouvindo, puta, é Deus, mano. Não, mas é isso mesmo, cara. Aí o pessoal fala, pô, você fala isso, você vai contra o que você acredita. Fala, cara, mas tudo bem, eu ir contra, mas eu não vou ser desonesto com vocês. Eu podia chegar aqui e falar assim, não, cara, a vida, você deve estar cheio aí e tal, entendeu? E aí, é Deus? Aí, por isso que é o que eu falo. Se um dia a gente encontrar vida, e pra mim qualquer tipo de vida, tá? Fora da Terra, isso vai gerar um caos. Vai. Um caos em vários setores, principalmente talvez no religioso. Eu também acho que se bem que eu já troquei essa ideia, já mandei essa daí pra uns caras religiosos, eles falam assim, não, pô, mas aí rola ali não, mas Deus criou tudo, inclusive isso, que não sei o quê. Pra eles, mas fala com outras religiões pra ver se eles vão aceitar esse papo aí. E imagina o quanto de religião que não vai ser criada. Putz, é verdade. Imagina. A religião da siderismo. Vou criar o siderismo. Por causa da vida lá em Mata Siderita. Entendeu? Então cada um vai... Cara, imagina o caos que isso não viraria. Aí o pessoal fala, tá vendo? É por isso que não anunciam a vida. Porque eles sabem que vai gerar um caos, entendeu? Mas vão anunciar. Fica tranquilo. Porque não existe ninguém. Imagina que eu e o Igor somos cientistas. Eu descobri a vida ali. Você é cientista, eu não. Não, imagina, eu descobri a vida. Eu sei que tem vida. Eu sei que tem a chance de você descobrir. Você acha que eu não vou falar? Vai. É lógico, cara, na hora, entendeu? E ainda mais falando de cientista, que é o bicho que tem o ego mais inflado do universo, mais do que os ETs, vai falar assim. E o lance do universo... Vai. Outra coisa que eu tava vendo nos vídeos é que assim, o universo ele tá se expandindo. E assim, tem coisas que elas estão indo pra longe da gente mais rápido do que a gente conseguiria alcançá-las. Sabe qual é? E assim, de novo, tem coisas que a gente consegue enxergar, mas elas, na prática, já estão fora do nosso alcance. Isso aí. Isso significa que as coisas, algumas coisas... parece que a gente tem coisas que estão perto o suficiente pra a gente conseguir alcançá-las, mas tem essas várias outras coisas que já eram. Tem também, tem o lance da gente em algum momento se fundir com uma outra galáxia, não tem? Tem também. Mas de qualquer maneira, as coisas elas vão andando e a gente imaginar que a gente vai estar aqui pra ver isso tudo é uma puta de uma prepotência também, não é? Ah, não, a gente não vai estar. Por exemplo, a Via Láctea deve colidir com Andrômeda daqui a mais ou menos 5 bilhões de anos. Mas o nosso Sol apaga por quanto tempo? Daqui uns 5 bilhões de anos também. Tudo vai acontecer tudo mais ou menos na mesma época aí. Assim, obviamente nós vamos estar aqui, entendeu? Mas de novo, é o que eu falei, o universo está pouco se lixando para isso, ele vai acontecer, entendeu? E a gente é poeira de estrela, a gente vai estar aqui de certa forma. Vai estar aqui também, representado. É isso mesmo. E aí o lance que você falou, né? O que acontece? O universo, ele é uma briga, é um cabo de força entre duas coisas. A gravidade e a tal da energia escura. A energia sabe o que é. Mas é o que a gente supõe que é o que leva o universo a se expandir. Está ajudando a expandir o universo acelerado. Que a expansão do universo ela já é comprovada há muito tempo. Aí nós descobrimos que além dele se expandir, ele se expande acelerado. Né? Vai aumentando a velocidade ainda. Então o que acontece? Até uma determinada distância, quem manda é a gravidade. Por exemplo, a distância até Andrômeda. Não, a energia escura não tá sendo considerada aí. Ela não tá nem aí. Essa batalha ela perdeu. Então, dentro de aglomerados de galáxias, quem manda é a gravidade. Então, a Via Láctea e a Andrômeda estão no mesmo grupo, né, que a gente chama como se fosse um aglomerado. No outro aglomerado também. Só que entre um aglomerado e outro, aí sim as coisas estão se expandindo. Entendeu? Então, por isso que a gente está se distanciando das coisas, mas de Andrômeda a gente está se aproximando. E aí um dia viraremos uma puta galáxia. O pessoal chama de... que em inglês é que fica legal, Milkydrômeda. Milkydrômeda. Que é a fusão da Milky Way, que é a Via Láctea, com a Andrômeda. O buraco negro, ele tá ali. Se algo passar, atravessar uma linha que chama horizonte de eventos, não tem mais volta. Tá? A estrela, ela continua orbitando.
Você viu que ela não foi engolida ainda. Uhum. Mas se por acaso a órbita dela for perturbada por alguma coisa que passar perto dela e ela cruzar o horizonte de eventos, ela vai ser engolida pelo buraco negro. E o que acontece? Vai desaparecer. Ela é engolida.